Boa tarde, me chamo Matheus Miguel e meu grupo é constituído pelo João e o Rodolfo. O assunto do nosso trabalho é falar um pouco sobre a qualidade do ar nas instalações pecuárias, fazendo uma revisão comparativa de três artigos. Começando com a introdução, o desenvolvimento da pecuária moderna trouxe avanços importantes na produção de alimentos de origem animal. O melhoramento genético, o aprimoramento das dietas e a intensificação do sistema resultam numa maior eficiência produtiva. Porém, aumentaram a necessidade de controle ambiental. Dentro desse contexto, a qualidade do ar das instalações pecuárias surge como um dos principais fatores que influenciam diretamente o bem-estar dos animais, a saúde dos trabalhadores e a produtividade geral do sistema. Nossa primeira autora destaca que a qualidade do ar em aviários é um dos fatores mais desafiadores no manejo intensivo, devido à produção contínua de gases, poeiras e micro-organismos. A autora ressalta que o acúmulo desses poluentes está diretamente relacionado a problemas respiratórios, estresse térmico, queda no desempenho e maior suscetibilidade a doenças. Em instalações com alta densidade animal, a ventilação inadequada agrava ainda mais esses efeitos. Nossa segunda autora, Bride, reforça essa perspectiva ao discutir a ambiência como um fenômeno multifatorial, no qual os aspectos como temperatura, umidade, circulação de ar e concentração de gases se interrelacionam de maneira dinâmica. Para a autora, falar em qualidade de ar implica necessariamente em compreender como os animais interagem com o microclima, considerando seus limites fisiológicos, mecanismos de termorregulação e respostas ao estresse ambiental. Já nosso terceiro autor, Delgado, introduz um elemento essencial e atual, a monitorização contínua de qualidade do ar. O autor desenvolve e valida um sistema de sensores de baixo custo capaz de medir gases tóxicos e materiais particulados em tempo real. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho é apresentar uma revisão comparativa que interage as perspectivas biológicas, ambientais e tecnológicas relacionadas à qualidade do ar em instalações pecuárias, explorando tanto os principais poluentes quanto seus efeitos, fatores determinantes e estratégias de controle. No próximo slide, vou falar a importância da qualidade do ar nas instalações, que é definida pela concentração de gases, poeiras e micro-organismos presentes no ambiente em que os animais se encontram. Em sistemas intensivos, esses elementos se acumulam em maiores proporções devido à alta densidade animal, ao confinamento parcial, ao total e à dificuldade de renovação constante do ar. A autora Campos enfatiza que em aviários o ar é composto principalmente por oxigênio, dióxido de carbono, vapor de água e poeiras orgânicas oriundas de cama de fezes. Quando a ventilação é insuficiente, partículas e gases como amônia atingem níveis que ultrapassam a capacidade fisiológica de defesa das aves. Bridge, por sua vez, complementa que a qualidade do ar tem impacto direto sobre o microclima. A autora lembra que o animal depende de troca de calor com o ambiente e quando o ar está saturado de poluentes e umidade, esses mecanismos perdem eficiência, aumentando a temperatura corporal e levando ao estresse calórico. Já Delgado, ele reforça que a qualidade do ar deve ser monitorada continuamente. Segundo ele, a ausência de monitorização impede o produtor de avaliar a real situação ambiental da instalação, o que torna o manejo mais reativo e menos preventivo. No próximo slide, vou falar um pouco dos poluentes encontrados nas instalações, começando com a amônia, que é o principal gás poluente nas instalações com cama. Ela é produzida pela degradação microbiana do ácido úrico presente nas fezes. A volatilização aumenta quando maior for a temperatura, umidade e pH da cama. Segundo Campos, a amônia irrita as vias respiratórias, diminui a capacidade de defesa dos pulmões, reduz o ganho de peso e favorece infecções secundárias, como sinusite e bronquite. A autora destaca também que valores acima de 20 ppm já causam prejuízos fisiológicos. Bridge explica que a amônia interfere no sistema mucociliar, um importante mecanismo de defesa do trato respiratório. Quando o epitélio é danificado, aumenta a entrada de vírus, bactérias e poeiras nos pulmões. Delgado, ele apresenta valores reais coletados em campo, mostrando que em períodos de alta umidade, os níveis de amônia podem ultrapassar facilmente os 40 ppm em instalações convencionais, indicando um alto risco sanitário. No próximo slide, falando do material particulado PM2,5 e PM10.
Material particulado ele é constituído por poeiras da cama, penas, fragmentos orgânicos, micro-organismos e partículas transportando endotoxinas. Campos, ela aponta que quanto menor o tamanho das partículas, maior a capacidade de atingir as regiões profundas dos pulmões. As partículas PM2,5 são extremamente perigosas, pois carregam micro-organismos e toxinas. Delgado reforça que partículas finas atuam como veículos que transportam patogênios, aumentando o risco de surtos respiratórios. Em sua pesquisa, o sensor PM2,5 detectou níveis elevados durante o manejo de cama e períodos de atividades de animais. Bridge destaca que ambientes com excesso de poeira aumentam a sensação térmica, prejudicam trocas gasosas e aumentam a eficiência energética para a respiração. Olá, eu sou o Rodolfo e continuando, aqui é um exemplo na tela do tamanho da partícula. Partícula 2,5, a partícula 0,1 e a partícula 10 e aqui a partícula do cabelo. A grossura dela do cabelo para PM10 e para 2,5. Eu vou falar um pouco sobre o dióxido de carbono, também conhecido como CO2. Ele é produzido pela respiração dos animais em ambientes fechados e pode atingir níveis que indicam baixa renovação de ar. Campos explica que o CO2 elevado é indicador de ventilação insuficiente e pode causar sonolência, dificuldade respiratória e queda no consumo alimentar. Delgado também fala que em locais com aquecedores a combustão, o CO2 tende a aumentar consideravelmente, especialmente em sistemas totalmente fechados. E aqui a imagem de uma molécula de CO2. Também, outro componente é o monóxido de carbono, CO. Ele é produzido pela respiração dos animais em ambiente Opa! Também. Bride diz que o CO, o monóxido de carbono, compete com oxigênio na hemoglobina, levando à hipoxia tecidual e podendo resultar em mortalidade súbita. Aqui é uma imagem do CO. Campos destaca que em sistemas de aquecimento mal regulados são uma das principais fontes de contaminação por CO em aviários. Agora também vou falar sobre os fatores que influenciam na qualidade do ar. A temperatura. A temperatura afeta diretamente a volatilização da amônia, o crescimento microbiano e a taxa de respiração dos animais. A umidade relativa. A alta umidade favorece a proliferação de micro-organismos e eleva drasticamente a volatilização da amônia. Delgado também fala que em períodos de chuva e umidade elevada aumenta tanto a amônia quanto o particulado. Agora eu vou falar sobre a ventilação. A ventilação é o principal mecanismo de controle e remove gases e regula o microclima. Campos descreve sistemas como Dark House e Blue House, aqui como tem na imagem, proporcionam melhor controle de entrada de ar e luminosidade. Delgado demonstra que instalações com ventilação insuficiente podem ter níveis críticos de poluentes, principalmente em períodos frios, quando produtores reduzem a taxa de renovação do ar para evitar perda do calor. Britt também fala que a ventilação não afeta apenas no gases, mas também na temperatura, umidade e conforto térmico. Eu vou falar agora sobre a ambiência na avicultura. O sistema mais sensível a problemas de qualidade de ar, a cama é uma fonte de amônia e poeira, a umidade da cama é determinante e picos de poluentes em dias quentes ou de manejo da cama. As aves modernas têm alta produção de calor e CO2. Campos explica detalhadamente a relação entre a cama, micro-organismos, gases e poeiras. A autora mostra que a umidade da cama é determinante para a liberação da amônia e discute tratamentos possíveis, como revolvimento, tratamento químico e escolha do material adequado. Bride acrescenta que aves modernas possuem alta taxa metabólica, produzindo calor e CO2 em níveis elevados. Delgado inclui sensores capazes de detectar H2S, reforçando riscos respiratórios tanto para suínos quanto para trabalhadores. Bom, eu sou o João e dando
dando continuidade à apresentação, eu vou falar um pouco sobre ambiência em suinocultura. Na suinocultura, além da amônia, vão se destacar os riscos do sulfeto de hidrogênio, que é o H2S. Esse gás ele vai surgir da fermentação anaeróbia das fezes e ele pode acabar causando irritação respiratória, tontura, desmaio e morte, tanto dos animais quanto dos próprios trabalhadores. Os suínos eles são muito sensíveis a esses poluentes e, portanto, a ventilação da estrutura ela deve ser rigorosa para que a gente evite concentrações perigosas. Em se tratando das tecnologias de monitoramento, essa parte ela é tratada com mais profundidade por Delgado. Ele desenvolveu sensores, que são sensores de baixo custo, que eles são capazes de medir a amônia, o sulfeto de hidrogênio, o dióxido de carbono, os materiais particulados em diferentes tamanhos, a temperatura e a umidade. A validação desses sensores elas foram feitas com equipamentos comerciais em comparação e eles apresentaram boa precisão. Isso só evidencia que é possível monitorar o ambiente de forma contínua, de forma barata e de forma eficiente. O monitoramento ele vai auxiliar na sua tomada de decisão, ele vai reduzir riscos e ele vai permitir ajustes que são preventivos no manejo. Então agora eu vou trazer um pouco da discussão comparativa que a gente obteve entre os autores. E a nossa comparação ela mostrou três enfoques distintos. O campus, então, ele vai enfatizar o manejo da cama e a origem desses poluentes. O BRID vai focar mais na fisiologia e no bem-estar animal. Enquanto isso, o Delgado ele vai trazer essa perspectiva tecnológica de acompanhamento do ambiente. Apesar dessas diferenças, os autores eles vão convergir em pontos que são essenciais. Que a amônia é o principal poluente, que a ventilação é o elemento central do controle ambiental e que a má qualidade do ar compromete saúde, o desempenho e a biosseguridade. E a gente pode perceber também que não são assuntos distintos e que esses três autores, de certa forma, eles se completam. Então, a gente pode concluir que a qualidade do ar vai ser um pilar fundamental para a pecuária moderna, que os principais poluentes, que são a amônia, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o material particulado e a umidade vão afetar diretamente a sanidade, o bem-estar e, com isso, a produtividade da sua produção, e que o controle eficiente ele vai exigir três pilares integrados e participativos. São eles o manejo correto da cama e dos dejetos, uma estrutura física com ventilação bem dimensionada e um monitoramento contínuo que vai permitir ações preventivas. Sistemas que integram esses três pontos são mais seguros, são mais estáveis e são mais produtivos. Obrigado pela atenção. Estamos disponíveis para perguntas.